Fala moçada, aqui é o Mário Vergara trazendo mais uma dica de inglês para vocês e hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, muito curioso, que é o seguinte: quanto mais inglês você não entende, melhor. E aí você deve estar pensando, bom, o Mário deve estar meio maluco das ideias, mas calma que eu vou explicar para vocês, tá? Essa foi uma pergunta, não foi uma pergunta, acho que foi uma pergunta que eu respondi que me levou a ter essa ideia, tá? E eu recebi essa, antes de eu começar o vídeo, eu queria falar que eu recebi essa pergunta pelo Snapchat. Se você ainda não conhece o Snapchat, é um aplicativo muito legal para celular, tá? Você pode baixar o Snapchat, eu vou colocar aqui do lado, tá um fantasminha para você achar ele, vou colocar meu username. Então se você já tem Snapchat, me adiciona lá no Snapchat. Se você não tem, baixa e me adiciona, porque lá eu publico muita coisa, tá? Você pode mandar mensagem direto para mim, eu respondo em vídeo. Enfim, lá você pode acompanhar um pouco mais da minha vida pessoal, né? O que eu faço no meu dia a dia, é meio que uns bastidores, assim, é bem legal. Vai lá, me adiciona Snapchat, tá rolando uma conversa, tá se criando uma comunidade. A gente tem o YouTube, tem o Facebook, agora Snapchat é outra parte aí dos ensinamentos do Mário Vergara. Então é isso aí, pessoal, voltando ao vídeo de hoje, tá? Quanto mais inglês você não sabe, melhor. O que isso quer dizer? E é o seguinte, tá? A pergunta que eu recebi, na realidade, pelo Snapchat, foi o seguinte: Mayra, é melhor eu estudar um texto e eu ficar assim nesse texto até eu saber todo ele, ou eu estudar vários textos? Pegar um texto, estudar, quando estiver ali entendendo mais ou menos ir para outro texto, estudar, quando estiver entendendo mais ou menos ir para outro texto. E é o seguinte, tá? No começo, quando você está aprendendo a estudar com textos e áudio, que a gente sempre defende aqui que você tem que estudar com textos e áudio, no começo é essencial que você fique um tempo em cada texto para você aprender mais do que o inglês, você aprender o método, né? Você aprender como que estuda um texto com áudio. Se você quiser, também tem até um vídeo meu no YouTube, você pode ir lá procurar como absorver, você escreve lá no YouTube, como absorver textos com áudio, você vai achar um vídeo meu explicando como é que funciona o estudo dos textos com áudios. Mas aí o que acontece? Logo que você chega num ponto que você consegue pegar um texto com áudio e em questão de 1, 2, 3 dias, no máximo, você já consegue aprender aquele texto e entender aí 60, 70, varia de pessoa para pessoa. Você consegue entender um pouco mais da metade do texto, já começa a ficar melhor você estudar um texto e pular para outro texto, e depois pular para outro texto, depois pular para outro texto, entendendo aí 50, 60, 70% de cada um desses textos com áudio, tá? Quando eu falo entender principalmente o áudio do texto, botar o áudio para tocar, entender ele 50, 60, 70%. E por que é melhor você ir... E aí o que acontece? É melhor você se mover de um texto para o outro, entendendo não tanto assim, do que você pegar um texto, tentar dominar esse texto, ficar vários dias até entender 95%, depois ir para outro. No começo você tem que fazer isso, tá? No começo você tem que fazer isso. Mas depois é melhor você ir rápido de um texto para o outro. Por quê? E aí que vem a grande sacada do quanto mais inglês você não entende, melhor. Que é o seguinte: quando você estuda vários textos, vai ter um monte de coisa que você não vai entender, né? Se você entender 50% de cada texto, pensa, vai ter cada texto vai ter 50% que você não entende. Só que o que acontece? Você estudando vários textos, a quantidade total de inglês que você entende que vai entrar na sua cabeça, sacou? A quantidade total de inglês que você vai absorver dos textos vai ser muito, muito, muito maior do que a quantidade total de inglês que você absorve se você pegar um texto e dominar esse texto, depois pegar um texto e dominar esse texto. Então, o que acontece? Quando você pega um texto e estuda, até você tem muito aluno que ele fica assim, pega um texto e ele só sai daquele texto quando ele entender 98%. Isso aí simplesmente não é efetivo. Porque embora você tenha a sensação, não, agora eu aprendi esse texto muito bem, tirei nota 10 nesse texto, agora eu vou para o outro, e aí eu vou tirar 10 no outro. O cara que todo dia faz um texto e tira nota 5 em todos, em uma semana ele já sabe mais que você. Por quê? Embora tenha um monte de coisa que ele não entendeu nos textos, ele absorveu muito mais em inglês que você. Inglês não é pegar o capítulo 1 e dominar, o capítulo 2 e saber tudo. Inglês não é igual na escola que você tem que tirar 10. Inglês é você todo dia tirar 5, é mais ou menos isso. Se todo dia você tirar 5 em inglês, mas todo dia você tirar 5, o cara que tira 10 uma vez por semana não vai aprender mais que você. Então, para resumir, quanto mais você se expor ao inglês, mais coisas que você não entende você vai ver. Mas a quantidade de coisas que você entende e absorve, né, a quantidade de inglês que vai entrar no seu cérebro vai ser infinitas vezes maior do que a quantidade de inglês que entra se você ficar só estudando um texto por semana, um texto a cada 15 dias, tá? Então tenta sempre acelerar o ritmo. Claro, às vezes no início não dá para fazer isso, né? Você está muito ocupado, você está aprendendo a estudar, mas logo que você conseguir, começa a acelerar, a devorar textos em inglês, por textos, materiais. Isso se aplica a outras coisas também, tá? Podcasts, seriados,
tudo que é em inglês. Quanto mais inglês você consumir, por mais que tenha uma parte ali que você não entenda, também não pode ser muito, tá, gente? Não é, vou consumir, não entendo, entendo só 10%. Aí não. Aí você tem que ir lá no início e aprender a estudar. Mas quando você já está entendendo pelo menos metade das coisas que você estuda, aí sim você começa a devorar conteúdos em inglês. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Falando sobre esse assunto bem interessante. Se você gostou do vídeo de hoje, o que você pode fazer? Você pode assinar, se você está no YouTube, você pode assinar o canal do YouTube, aqui em algum lugar tem um botãozinho de assinar. Se você está no Facebook, aqui em cima tem a minha fanpage, você pode ir lá visitar a fanpage, dar um like, um seguir na fanpage. E por fim tem uma outra opção também, que é receber esses vídeos por e-mail, tá? Se você quiser receber os meus vídeos com dicas de inglês diretamente no seu e-mail, o que você pode fazer? Ou na descrição aqui em cima, se você estiver no Facebook, ou na descrição aqui embaixo, se você estiver no YouTube, ou às vezes aqui no próprio vídeo, tem um link porque a gente chama de lista VIP. O que é a lista VIP? A lista VIP é uma galera, uma turma que recebe os meus vídeos, os meus conteúdos diretamente por e-mail. Clica no link, acha o link aqui onde ele estiver, clica lá, vai lá, se cadastra, é de graça, não tem que pagar nada, e aí você entra oficialmente na lista VIP e vai começar a receber os meus e-mails. Enfim, o que for melhor pra você. Quer seguir no e-mail, segue no e-mail, quer seguir no YouTube, segue no YouTube, quer seguir no Facebook, segue no Facebook, quer seguir em todos, segue em todos, quer seguir em nenhum, não segue nenhum. Por fim, gostou do vídeo? Dá um curtir, um gostei, não gostou, dá um não curtir, um não gostei e também deixa um comentário aqui embaixo com uma opinião, uma dúvida, qualquer coisa. Eu sempre leio os comentários, de vez em quando eu respondo e muitas vezes quando o comentário assim, quando vocês deixam perguntas realmente interessantes, eu pego essas perguntas e gravo vídeos para responder. Então, se você deixar um comentário com uma pergunta legal, chances são que futuramente vai ter um vídeo respondendo a sua pergunta. Então é isso aí, pessoal. Um abraço, bons estudos e a gente se vê nos próximos vídeos. See you, take care!